Eu vou estar lendo o texto de Efésios, quero convidar toda a igreja a abrir Efésios 1, do verso 15 ao verso 23, que é o texto que ele vai estar trabalhando nessa manhã. Eu quero convidar vocês a colocar em pé para essa leitura. Efésios 1, do 15 ao 23. Carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra, a partir do verso 15, Efésios 1, 15 em diante. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos de vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. A igreja pode se assentar, pastor Enoque. Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã com vocês. Obrigado. É uma alegria enorme estar com um amigo, que é o pastor Israel. A gente tem no ministério colegas e amigos, e eu creio que nós temos exercido aí essa amizade desde o ano de 2007, quando nós estivemos juntos na Faculdade de Teologia, na nossa formação. À noite nós estaremos novamente aqui, aí minha esposa também estará, vocês terão a oportunidade de conhecê-la. Deixa eu colocar com a Thaís nessa manhã. E eu cumprimento a vocês pelo tema escolhido. Mais do que nunca, com tantas distorções no mundo de hoje, nós precisamos refletir o papel da igreja e precisamos entender que a igreja não é qualquer coisa. A igreja foi algo sonhado por Deus, foi algo que o Senhor chamou de noiva de Cristo, pura, santa, imaculada, e nós precisamos mais do que nunca também nos envolver com a causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de conversar com vocês nessa manhã sobre o tema o povo mais rico da terra. Vira aí para quem está do seu lado e fala assim: você sabia que você faz parte do povo mais rico da terra? Fala aí. Vizinho da direita, vizinho da esquerda. Não é qualquer domingo de manhã que você começa com uma notícia tão boa, não é verdade? Aliás, nós abrimos os jornais, abrimos os sites, ligamos a televisão, e o que nós vemos de má notícias é impressionante. Não sei quantos de vocês hoje ainda aguentam assistir os jornais. Por exemplo, se nós assistirmos o Jornal Nacional, que é o mais badalado aí, você vai ouvir durante 50 minutos notícias de corrupção, delação premiada. Agora você descobre isso, descobre aquilo outro. Mas nessa manhã eu quero falar de uma notícia super maravilhosa, que nós somos o povo mais rico da terra. Aleluia.
Isso é bênção pura. Mas, irmãos, de que riqueza nós estamos falando? O apóstolo Paulo escreve uma carta para a sua igreja, a igreja que ele plantou em Éfeso. Éfeso, uma cidade idólatra, uma cidade que prestava cultos à deusa Diana, à fertilidade. Éfeso, o centro também de comércios. Éfeso, uma cidade importante. E uma das viagens do apóstolo Paulo, ele, apaixonado por Cristo, como sempre foi, implanta lá uma igreja. E agora Paulo está então doutrinando, disciplinando a sua igreja e também corrigindo e ao mesmo tempo entusiasmando a sua igreja para ser uma igreja que agrada a Jesus Cristo. Porque nós temos dois tipos, nós temos vários, mas dois tipos principais de igreja. Nós temos uma igreja que alegra o coração de Deus, porque lá na carta na carta ao Apocalipse de João, nós vemos 7 igrejas, 7 análises de igreja, e nós vemos que em cada igreja existia o anjo do Senhor, que nós interpretamos também como pastor, mas também como o anjo, aquele que visita, aquele que zela, aquele que vê se a igreja está sendo igreja, ou está sendo clube, ou está sendo ponto de encontro, ou qualquer outra coisa. E nesse processo de visitar a igreja, o autor da carta nos escreve pelo menos 2 igrejas que uma contrastação muito grande entre elas. Há um contraste forte. A igreja em Filadélfia era pobre, porém rica. A igreja em Esmirna era rica, porém pobre. E é uma igreja que tinha abastança econômica, mas não tinha abastança da presença, do entendimento, do foco que Cristo havia e tem colocado para a igreja caminhar. E aqui Paulo começa esse texto que nós acabamos de ler, fazendo um elogio à igreja. Porque a verdade, irmãos e irmãs, que não existe nenhuma igreja perfeita, a igreja militante. Só vai existir igreja perfeita quando nós formos a igreja triunfante, a igreja que venceu, que foi fiel até a morte e que chegou no céu, né? Interessante que eu creio que nesse processo que vocês estão de refletir sobre a igreja, vocês já tenham aprendido certamente que a igreja não é prédio, que a igreja não é tijolo, que a igreja não é construção. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, se nós estamos bem, a igreja está bem. Outro dia eu li uma matéria interessante, uma revista chamada London Times, dos Estados Unidos, fez uma pesquisa, por que o mundo não estava bem, e principalmente os Estados Unidos. E os assinantes daquela revista tinham que mandar cartas com resposta. E as respostas mais criativas seriam selecionadas para fazer uma matéria especial. Um camarada chamado Chesterton escreveu o seguinte: prezados senhores, o mundo não está melhor por causa de mim. E essa foi eleita a resposta mais criativa. Porque enquanto nós estivermos olhando, querido, para o lado, não, a igreja não está melhor por causa do pastor, não, a igreja não está melhor por causa daquela irmã, por causa daquele irmão, não, a igreja não está melhor porque eu e você não estamos deixando o Espírito Santo tomar conta da nossa vida. Nós não estamos deixando o Espírito Santo encher a gente como Ele quer encher. Nós estamos, de repente, como diz o apóstolo Paulo, extinguindo o Espírito Santo. Não é só o micro-leão dourado que está em extinção. Talvez a presença manifesta do Espírito Santo dentro das nossas igrejas estão também em extinção, porque há uma dureza de coração para a manifestação do Espírito Santo. Portanto, eu quero entender que a igreja não está melhor por causa de mim, por causa de você. Mas ela vai ficar melhor por causa de mim, por causa de você, porque nós vamos abrir o coração para o Espírito Santo. E se abrir o coração, queridos, eu penso que Deus está assim, sedento por derramar o Espírito Santo na igreja. Agora a igreja muitas vezes perde o foco.
A igreja muitas vezes preocupa com tantas outras coisas, e a preocupação central de uma igreja é ser santa para a descida do Espírito Santo de Deus. E aí Paulo começa dizendo, em primeiro lugar, elogiando a fé e o amor que aqueles irmãos tinham. Porque, queridos, igreja, ela precisa ser conhecida como a igreja que ama. O que faz uma igreja bonita não é o seu templo. O que faz uma igreja bonita não é os instrumentistas, nem o pastor, nem a pastora. O que faz uma igreja bonita é quando dentro dela há um clima de amor, aonde qualquer pessoa que chegar é acolhida, recebida, discipulada e transformada. E Paulo, ele fica feliz. Você quer ver um pastor ficar alegre? Eu tenho certeza. Vocês querem dar alegria para o pastor Israel? Comecem a amar cada vez mais as pessoas. Eu sei que vocês amam, mas todos nós podemos amar mais. Eu tenho um discípulo lá, que eu cuido dele, converso com ele. Outro dia ele foi até a casa de uma pessoa que estava passando necessidade, levou uma cesta básica para ela, orou com ela e pegou o carro à noite, foi buscá-la para a igreja. Aí no final do curso foi, cara, hoje você alegrou meu coração, porque hoje você deu uma prova de amor, e a igreja precisa ser conhecida por amor. A igreja também precisa ser conhecida por fé, querido, porque a fé é a sustentação da nossa vida e é a sustentação da igreja. Então Paulo, ele tem ali um momento de felicidade. Coisa gostosa é a gente receber um elogio, mas não um elogio barato, não um elogio que não signifique nada, que seja apenas palavras vãs, palavras decoradas, mas um elogio sincero. Então Paulo está dizendo, olha gente, eu estou feliz com vocês, porque vocês estão entendendo que igreja é amar e igreja é ter fé. Talvez nós estamos vivendo a maior crise de fé da nossa história. As pessoas estão com dificuldade em acreditarem uma nas outras e acreditar também em Deus, no impossível, no milagre, na restauração. As pessoas estão, muitas das vezes, esfriando o coração para abrir, para receber a bênção de Deus, e pode dizer, essa é uma igreja que caminha por fé. Queridos, a igreja não caminha por circunstância, a igreja não caminha de modo natural, a igreja caminha por fé. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você anda vendo. Não, pastor, mas não vai dar certo, não vai. Eu lembro de uma experiência. A gente vive algumas experiências muito gostosas no ministério e algumas nem tão gostosas assim. Eu era pastor numa igreja muito pobre. A central era rica, mas a congregação era muito pobre. E nós reuni a igreja e falei, vamos fazer um retiro, vocês nunca acamparam, vamos fazer um acampamento, um retiro espiritual. Vamos embora. 80% da igreja topou. E aí nós íamos acampar, sair de São Bernardo e acampar em Jericó. Jericó é zona rural de Cunha. Conseguimos o ônibus, fizemos campanha, trabalhando 6 meses com a igreja. Uma irmã chegou para mim assim, na porta da igreja, saída do culto, pastor, o senhor está entusiasmado, né? Falei, eu estou, ué, por que não? Mas pastor, não vai dar certo não, viu? Falei, o quê, irmão? Não vai dar certo não, pastor, não temos dinheiro, não vai conseguir juntar recursos, e se o ônibus quebra no caminho, meu Deus do céu, né? Tem gente que não deixa nem o diabo trabalhar, e se o ônibus quebra no meio do caminho, e se acontece um acidente, pastor, morre todo mundo, ô irmã, eu sei que eu vou para o céu, uai, se morrer, não, pastor, mas o senhor está brincando, mas o negócio é sério. Não, irmã, calma, irmã, Deus está no negócio. Aí claro, as pessoas que pensam diferente da gente, a gente não precisa matar quem pensa diferente de nós. As melhores amizades que eu tenho, a gente conversa e a gente discute e a gente não tem as mesmas opiniões. Não precisamos de bajuladores. Mas eu chamei ela no gabinete pastoral e falei, irmã, vamos conversar um pouquinho sobre fé. E irmã, a senhora fez a inscrição para ir para o retiro? Não, eu não fiz, eu não vou, pastor. Não vai dar certo. Vai dar certo, irmã, vamos.
Aí eu orei com ela, ela falou, tá bom, pastor, eu vou. Porque você não tem que afastar os incrédulos de você, você tem que andar com os incrédulos do seu lado para ele ver o milagre de Deus. Entendeu? Às vezes a gente quer matar os incrédulos, né? Dá vontade mesmo, mas vontade não é pecado, você só não pode matar. A vontade tem que passar rápido. E aí, irmãos, essa irmã foi. Aconteceu um milagre na última semana, entrou uma oferta, alguém ofertou R$1.000, deu para pagar o ônibus, sobrou dinheiro, fomos no acampamento. Lá no acampamento, lá no retiro, Deus transformou a vida dela, e ela falou assim, pastor, eu entendi que eu não posso andar sem fé. E o meu grande problema, ela falou, eu estou nessa igreja há 10 anos, e o meu grande problema foi sempre andar sem fé. Então, irmãos, a gente na igreja, não é que nós vamos sair fazendo absurdo, não é que nós vamos sair fazendo loucura em nome da fé, mas ouse um pouco mais, que você só vai descobrir o tamanho do seu Deus se você correr um pouco de risco na vida. Se você ficar sempre no seu quadrado, você nunca vai descobrir o que Deus pode fazer na sua vida. Então, que também o pastor Israel possa ter motivos para elogiar essa igreja, pela fé e pelo amor que nós temos em Jesus Cristo. Amém? Segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês está no versículo 18 e versículo 19, 17 e 18, quando Paulo diz que nós devemos buscar a sabedoria de Deus e a revelação de quem é Jesus Cristo. Note, Paulo não está dizendo para a sua igreja buscar a revelação de o que vai acontecer com você amanhã. É claro, se Deus quiser revelar o que vai acontecer com você amanhã, Ele fará. Mas aqui não é o foco de Paulo. O foco de Paulo aqui é, gente, vocês precisam conhecer Deus. Porque às vezes, irmãos, a igreja está confundindo Jesus com Genésio. Jesus é Jesus, Genésio é Genésio. Não sei se tem um irmão aqui chamado Genésio, que de repente possa ter, mas Genésio não é Jesus. Há uma superficialidade do conhecimento de Deus. Basta vir a primeira crise na nossa vida para a gente fazer leilão de fé, para a gente buscar aqui na esquina, pastor, eu vou aonde funciona, se não sente mais como funcionar, tá bom. Não, irmão, nós temos princípio. Nós passamos falta com Deus se for necessário, mas nós não largamos o nosso Deus, porque nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele é fiel, queridos. Nós como igreja, nós precisamos conhecer a Deus. Olha, pastor Israel, nós estamos conhecendo muito sobre Deus, mas nós estamos conhecendo pouco Deus. Esse é o problema. Não é teologia, irmãos. Não é citação somente de textos vazios. E é por isso que Paulo diz assim, né, que abram os olhos do seu coração, porque nós temos, irmãos, inúmeras pessoas com a cabeça extremamente cheia de teologia, e cheia de textos, e cheia de explicação para tudo, mas a explicação não passa daqui, da cabeça. E seguir a Deus é aqui, irmãos, é coração, é alma, é paixão, é entrega. Se nós acharmos que somente a capacitação de textos bíblicos vai resolver o problema da nossa fé e nós vamos ganhar as pessoas, irmãos, eu tenho sido impactado. Vocês sabem que eu tenho uma deficiência. E eu sofro com preconceito muitas das vezes. Quer dizer, eu não sofro, mas porque eu já aprendi. E eu sei que Deus me chamou e que Deus me vocacionou, mas eu também tenho os meus preconceitos. Então eu fui fazer uma viagem lá para Fortaleza para fazer um curso com o pastor Eibe lá no MDA. E aí na nossa frente foi dar um testemunho um senhorzinho nordestino, analfabeto. E ele falava todas as palavras erradas, ele não falava a letra S das palavras, porque Deus tem feito muita coisa. E eu lá observando, falando, o que será? Como é que o pastor aí coloca esse camarada para dar testemunho? Preconceito de metodista, né? Porque a gente faz faculdade de teologia, né, Israel? Preconceito de metodista. Daí ele falou assim, eu tenho a minha esposa, eu não sei ler, a minha esposa tem a 2ª série,
ela que lê a Bíblia para mim, e eu estou multiplicando a minha célula. Eu falei assim, caramba, deve ser a segunda. Eu estou multiplicando a minha célula pelas 154 vezes. Eu já ganhei mais de 700 pessoas para Jesus. Eu olhei para mim e falei, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Sabe por quê, irmãos? Porque a religião dele não estava aqui só. Ela estava aqui. O coração daquele cara fervia pela presença de Deus. E é o que faz a diferença. Por isso que Paulo fala que nós não devemos olhar com esses olhos aqui, ó. Esses olhos aqui nos traz preconceito, nos traz julgamento. Você ouviu o texto, o versículo 17 e 18, que Paulo diz que seja aberto os olhos do seu coração. Irmãos, crente vê com o coração. Por isso que eu não sinto falta de nenhum dos meus olhos, porque a gente precisa ver com o coração. A gente precisa ver o que Deus vê, e os seus olhos e os meus olhos, fisicamente falando, não conseguem ver às vezes o que Deus quer que nós vemos. Deus está mandando ir para lá e nós estamos indo para cá. Então, a igreja precisa de estar vendo com os olhos do coração. A igreja precisa ter a sensibilidade de Deus. A igreja precisa estar no centro da vontade de Deus. E aí, como eu falei, não adianta fervor somente intelectual. É preciso fervor no coração. Não é desprezar a leitura, queridos. Não é desprezar livros. Eu estava falando para o pastor Israel ontem, eu sempre que sobra um dinheirinho, eu vou lá correndo comprar livro. Aí eu passo o livro no scanner, no computador, minha esposa coloca lá, escaneia o livro, aí o meu computador vai ler o livro para mim. Eu amo a leitura. E pastor, então tem que ler muito. Você quer presentear o seu pastor? Presenteie com bons livros. Mas, queridos, aqui precisa estar cheio. Mas o coração precisa estar cheio da presença de Jesus. A gente precisa ver com os olhos do coração. A gente precisa enxergar além de uma visão humana. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Isso que Paulo está rogando. Olha Éfeso, olha a igreja de Éfeso. E hoje, nessa manhã, Paulo roga a igreja de Praia Grande. Enxergue menos com os olhos, enxergue mais com o coração. Porque o coração tem a visão perfeita. Porque o coração tem a visão dos sonhos que Deus tem para vocês. E aí no versículo 22, nós vemos que a igreja é um sonho de Deus. Deus sonhou com a igreja. Então, queridos, nós temos aí inúmeros livros que, por exemplo, um famoso aí, por que você não quer ir mais à igreja? Né? E temos críticas inúmeras à igreja, porque Deus, tudo que é de Deus, o diabo faz imitações baratas, queridos. A Bíblia não diz lá em Coríntios que o diabo se transveste. Diz que o primeiro travesti da Bíblia foi o diabo, né? O diabo se transveste de anjo de luz para enganar os crentes. E você acha que o diabo também não usa alguns movimentos que se dizem igreja para acabar com, ou pelo menos para confundir, porque o diabo tem espírito de confusão, a verdadeira igreja do Senhor? Agora, queridos, a igreja, ela é santa, ela é criação, alvo do coração de Deus. Portanto, eu digo assim, por mais que a igreja mereça crítica, o mundo não está pior, porque ainda existe a igreja de Cristo. Quando a igreja de Cristo for tirada, aí sim, o caos será estabelecido de vez. Aí sim. E olha, queridos, por que eu disse assim, que nós somos o povo mais rico da terra? Porque lá no versículo 19 ao 21, nós vemos que Deus colocou tudo debaixo dos seus pés, que Deus tem o governo de tudo. Agora, irmãos, não adianta eu chegar aqui nessa manhã e dar uma notícia para você que você é o povo mais rico da terra. E é claro que eu estou falando de riquezas espirituais.
riquezas materiais, o Senhor promete nos sustentar. O Senhor promete dar para nós aquilo que nós precisamos, ou aquilo que nós sabemos administrar. Mas isso não é o meu foco. Meu foco aqui é a riqueza espiritual. Agora, se eu chegar aqui nessa manhã e dizer para você assim, olha, eu tenho uma notícia muito boa para te dar, você sabia que você é o povo mais rico da terra, e essa verdade não tiver trabalhada, fincada, arraigada dentro do seu coração, sabe o que isso vai significar para você, querido? Absolutamente nada. Há pessoas das quais Deus elegeu, colocou como rica espiritualmente, deu um chamado, mas a pessoa não consegue entender o que Deus tem. Por isso que nós cantamos essa manhã, não tinha combinado nada, mas foi muito legal. Senhor, abre os olhos do meu coração, que eu preciso ver o que o Senhor tem para mim. Parece, queridos, que Deus tem que passar o tempo todo nos convencendo de que nós somos vencedores. Quando a Bíblia diz, lá em Romanos, há muitos tempos atrás, que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Mas parece que é muito mais fácil o diabo convencer você que você é um fracassado, do que Deus convencer você de que você é um vencedor. Tem pessoa que é muito mais fácil, ela escuta muito mais o capeta, que diz todo dia, você é um fracassado, viu? Ah, como é que você sabe? Né? Você não vai dar certo nada na vida, não, viu? Seu pai nunca deu certo, sua mãe nunca deu certo, sua irmã nunca deu certo, o casamento lá da sua família, todo mundo se separou, você acha que você vai ser feliz no casamento? A pessoa vai, é verdade, né? Tem razão, é verdade. E Deus falando para ela assim, escuta, você vai escrever uma nova história na sua família, viu? Mas se nós não tivermos olhos espirituais e não soubermos que nós somos ricos, quem que nós vamos ouvir, queridos? Nós vamos ouvir o diabo. Nós vamos ouvir o diabo. Eu lembro da primeira vez que eu viajei de avião, queridos, imagina, eu saí lá da roça, lá do meio do mato. Morava na zona rural de Cunha, aonde o Judas perdeu a meia, a bota ele perdeu bem antes. Aonde o Judas perdeu a meia. E Deus me tirou de lá, tal, fui faculdade de teologia, fiz faculdade, tal. Aí fui convidado para pregar em Minas, na Igreja Metodista Central de Minas, andar de avião. Aí, quando chegou no aeroporto, imagina caipira no avião, aí, quando chegou no aeroporto, tal, fiz uma oração, falei, Jesus, já te aceitei, mas eu vou certificar aqui, vou aceitar de novo, né? Escreva o meu nome no livro da vida, por favor, agora, tal. Aí o diabo falou assim, se esse avião cai, diabo, não vai cair. Eu vou andar de avião bastante. Quando chegar a hora de Deus me levar, Ele não precisa que o avião caia. Eu não tenho esse problema e você suma daqui em nome de Jesus. Beleza, nunca mais tive medo de avião, já era. Até na lua de mel a gente pegou uma turbulência de avião. Nós estávamos voltando do sul. Eu falei, nossa, Gabi, será que Deus esperou a gente casar, passar uma semana junto e vai levar nós? Beleza. Pelo menos já vai casado, porque lá no céu não se casarão, viu, queridos? Quem está solteiro aí, apressa a casar, porque lá no céu já era. Não se casa e não se darão em casamento. E Deus está falando com pessoa nessa igreja de repente, porque não casou aqui, não casa, viu? Teu irmão lá na igreja fala para ele, agiliza o processo aí, meu filho. No céu não casa. Mas, queridos, nós temos que ouvir a Deus. O diabo tenta todo dia convencer que você é um fracassado. Mas olha o que o salmista Davi diz, já estou caminhando para o fim, não quero tomar muito tempo, mas olha o que o salmista Davi diz. De manhã tu ouvirás a minha voz. Olha como isso é tremendo, querido. A primeira voz que nós devemos soltar pela manhã é, Deus, bom dia, eu estou contigo, eu vou vencer, porque o Senhor é na minha vida. Essa é a primeira voz da manhã. E o último ponto que eu queria trabalhar com vocês é justamente o versículo 22 a 23. E ele colocou tudo debaixo dos seus pés. Quem ele? Deus. Nada escapa do controle do Senhor. Nada está tão difícil que Deus
possa ter em algum momento da história perdido o controle. Querido, eu e você podemos perder o controle. E às vezes é até bom, porque enquanto nós temos o controle das coisas, nós só atrapalhamos a Deus. Então é bom perder o controle, mas Deus não perde jamais. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de desafiar vocês, como igreja metodista em Praia Grande, em primeiro lugar, a ter a fé e o amor como base principal. Em segundo lugar, perceber com os olhos do coração qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em terceiro lugar, entender que nós somos um povo rico nas regiões celestiais. Aqui na terra nós temos riquezas, temos pobrezas. E você não é menos amado por Deus se você for pobre ou rico. Porque existe igreja por aí pregando se você é pobre, há demônios na sua vida, se você é pobre, você não é amado de Deus. Jesus disse que Ele veio para os pobres, e principalmente para os pobres de espírito. E, em último lugar, queridos, tudo está sob o controle de nosso Deus. Tudo pertence a Deus. Eu gostaria de orar com você nessa manhã.